Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, queridos irmãos e irmãs, eu vou falar daqui, vou trazer esse copo de água mais para cá, porque quem já me conhece no Santo Antônio sabe que eu vou falando e às vezes tomando um golinho de água. Embora esteja faltando água, não sei se na nossa vila aqui está faltando água, pelo menos aqui a igreja parece que está faltando água. Na vila está faltando também? Então, aí o padre toma água, dá mais sede, não é? Muito bem, fico muito feliz de vir aqui hoje, no 5º dia da novena dedicada a São José, patrono da igreja e, claro, aquele que é o protetor dessa paróquia, santo protetor dessa paróquia, São José. Mas nós então observamos pela leitura da palavra de Deus, que hoje foi proclamada conforme os livros das crônicas, também a carta de São Paulo aos Efésios e sobretudo o Evangelho de São João. Nós estamos nos preparando para o tempo pascal e nesta quaresma então nós caminhamos para celebrar a ressurreição, que é a vida para todos. Porém, enquanto caminhamos para a Páscoa, vamos refletindo sobre tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, sobretudo quando o povo se desviou de Deus, quando Deus queria que todos caminhassem à luz. Muitas vezes o povo quis ficar às trevas e não colocou em prática a vontade de Deus. Ou quando Jesus também veio ao mundo, muitos aderiram a Jesus, mas tantos também ficaram indiferentes a Ele. Então, a primeira leitura de hoje, que é o 2º livro das crônicas, nos mostra que o povo de Israel foi exilado, deportado de Israel para a Babilônia. O que é ser exilado? É afastado do local, da terra onde a vida era alimentada e nutrida. Exilado então é assim, o exilado por Nabucodonosor. O povo é obrigado a deixar a sua casa, a sua terra e ir para uma terra estranha. O povo de Israel foi levado, exilado, deportado para a Babilônia, como está aí no texto que nós ouvimos na leitura que foi proclamada. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa da multiplicação de infidelidade e da profanação do templo. Nem sempre nós somos fiéis, nem sempre o povo foi fiel. Por isso, Deus propõe a palavra, insiste em anunciar e em propor o caminho. Mas o povo teima em zombar de Deus e envereda-se por outros caminhos. Qual é o resultado disso que aconteceu aí conforme o livro das crônicas? O resultado é o exílio numa terra estranha, onde precisam trabalhar como escravos para um povo estranho. Foram exilados, foram escravizados. O exílio, portanto, é consequência do modo como o povo agia e não um castigo de Deus. O exílio não foi um castigo de Deus, mas foi por causa da ação das próprias pessoas, do próprio homem. Por isso aconteceu então o exílio. É símbolo de todas as escravidões que conhecemos em nossos dias, naqueles homens e mulheres que não ouvem Deus, que zombam da palavra de Deus, zombam da palavra de Deus e acabam escravos de tantas coisas, por exemplo, de vícios e de vidas vazias. A vida sem Deus é uma vida vazia, com o estômago vazio. Quem que aguenta ficar com o estômago vazio, sem comer nada, de manhã, café, no almoço ou no jantar? Duvido quem fica vivo sem se alimentar. A mesma coisa aqui em relação a Deus. Não ouvir a palavra de Deus,
a pessoa fica com a ausência de Deus na sua vida, na sua existência. Então, toda vez que o povo deixou de ouvir e mais ainda de vivenciar a palavra de Deus, o povo ficou com a ausência de Deus. E a ausência de Deus causa escravidão, a ausência de Deus causa sofrimento, como nós observamos inclusive hoje, nesses dias que estamos celebrando a Quaresma, e na Quaresma meditando sobre a campanha da fraternidade, né? O Evangelho, na conversa de Jesus com Nicodemos, o assunto da proposta de Deus, da proposta divina, é ainda mais evidente. O próprio Jesus ressalta o esforço divino para que o homem e a mulher vivam em condições que produzam mais vida. Jesus diz isso quando relata a Nicodemos o que? Um dos versículos principais do Evangelho de hoje, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. E aí completando, se afastaram da luz porque as suas ações eram más. Na primeira leitura do livro das Crônicas, Deus fala a sua palavra propondo um caminho para promover a vida. No Evangelho, Deus não apenas propõe uma luz, mas acende a própria luz divina com a vinda de Jesus ao mundo. E mesmo assim, a opção do povo naquele momento não é pela luz, mas pelas trevas. Os homens se afastaram da luz, preferiram ficar nas trevas, porque as suas ações eram más. Diz o Evangelho de São João, de um modo tão bonito, ao mesmo tempo tão sério e tão preocupante para todos nós. Na primeira leitura, o relato do que aconteceu com o povo que se fez surdo à palavra de Deus é o exílio, a imposição de viver numa terra estranha e por isso escravizados. É muito difícil isso, muito difícil. Aqui no Brasil, por exemplo, na época do regime militar, muitas pessoas que iam contra a atitude do governo, que era um governo duro, um governo ditador, e quando a pessoa falava alguma coisa, a pessoa tinha que fugir do Brasil, tinha que ir para outro país. Isso é ser exilado. Muitas pessoas, muitos intelectuais inclusive, pode ser gente da música, gente da poesia, gente da arte, gente da política, quem se colocava contra o governo era preso ou era mandado embora fora. E muita gente foi inclusive no Brasil assassinada. Muita gente ficou desaparecida porque não concordava com aquele sistema de governo. Então, só para lembrar que no Brasil já teve também gente exilada, obrigada a sair daqui para outro lugar, para outra terra. Na Babilônia foi pior ainda, porque quem foi para lá teve que ser escravo. Aqui, quando aconteceu o regime militar, quando a pessoa foi para outro país, por exemplo, o Chile, ou a Europa, Roma, né, por exemplo, não foi para ficar escravizado, não foi para viver lá. Lá no Antigo Testamento, no exílio da Babilônia, foi muito pior, foi diferente. O Evangelho, ou no Evangelho, a escolha pela escuridão e não pela luz, coloca cada um de nós em risco de vida. Por quê? Porque quem caminha na escuridão não tem um endereço para chegar a algum lugar. Difícil chegar a algum lugar. Pense no tempo de Jesus. Não tinha energia elétrica como agora aqui, não é? Tinha que caminhar. Quem caminha na escuridão, está escuro lá fora, não tem energia, não tem luz, fica difícil. Não é verdade? Mesmo nós que temos energia elétrica, quando isso está acontecendo muito agora, apagam-se as luzes das ruas ou da avenida, você fica com receio de chegar em casa, fica com medo, não é? E quantos assaltos acontecem por causa disso? Não se pode caminhar na escuridão. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Quando a gente rejeita a palavra de Deus,
rejeita a luz e por isso sofre. Nós conhecemos a palavra e sabemos que o Evangelho é a luz de Jesus em nós. O Evangelho é vida. Nós até cantamos: a palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, né? A palavra de Deus é luz a nos guiar. Por isso, nós nunca vamos rejeitá-la. Nós queremos acolhê-la e queremos fazer com que ela se torne uma fonte de vida em nós, para que a gente então saia para evangelizar. Mas a escolha é nós que fazemos. Nós podemos escolher entre a luz, nós podemos escolher também as trevas. Vamos tomar água. Então, nós somos livres para escolher entre o bem e o mal. Aqui trevas e luz também é isso, o bem e o mal. Somos nós que escolhemos viver na luz de Deus ou nas trevas. São Paulo, na segunda leitura, fala muito bem de que a proposta divina é uma proposta de amor, porque Deus é rico em misericórdia. No final da leitura, São Paulo dizia que o próprio Deus cria condições, dá condições para que possamos praticar obras boas, que é a luz, obras que são divinas, capazes de acender a luz do Evangelho entre nós, como Jesus dizia a Nicodemos. Mas, mesmo assim, muitos preferem as obras do pecado. Deste modo, apagam cada vez mais a luz de Deus em suas vidas. Então, quanto mais alguém apaga a luz de Deus na própria vida, tanto mais se torna vazio, vive às escuras desse mundo e sua vida torna-se sem sentido. Deixa de ouvir a voz de Deus na sociedade. E no contexto da campanha da fraternidade, que nós lembrávamos há pouco, o que significa isso? No contexto da campanha da fraternidade, é dar ouvido ao ídolo, dinheiro. Dinheiro pode ser um ídolo. É cultivar a corrupção, como acontece na sociedade brasileira. Olha, e como acontece, não é? Os homens se afastaram da luz e preferiram agora vocês vão falar, e preferiram as trevas, porque as suas ações eram más. Aí, o que está acontecendo no Brasil? É isso. Olha, escândalo a nível nacional. A Petrobras, uma empresa estatal do governo, gente roubando o que é nosso, o que é do povo brasileiro, gente agindo com corrupção, gente recebendo propina para fazer as coisas, empreiteiras que já são ricas, gente que já é milionário, tirando dinheiro do povo, tirando dinheiro dos brasileiros, gente que quer ficar rica, cada vez mais rica, à custa de pobres, cada vez mais pobres. Isso está no documento da igreja, num dos documentos da igreja, se não me falha a memória, de São João Paulo II. Ele disse isso quando esteve aqui, no Brasil, e citou essa mensagem para nós. Gente que quer ficar rica, cada vez mais rica, à custa de pobres, cada vez mais pobres. Então está acontecendo uma vergonha nacional, e todos nós estamos escandalizados diante disso. Isso significa que o homem está afastando-se de Deus. Isso é o pecado que reina no coração desse tipo de gente que só quer tirar o que pertence aos outros. Enquanto isso, o que acontece? Gente sem casa, gente sem escola, gente sem condições de saúde. Nós vemos muito claro. Eu fico assim horrorizado. Eu vou no hospital, não preciso nem falar de ninguém. Quando eu levo minha mãe, por exemplo, tem 85 anos de idade a minha mãe, e eu levo pronto-socorro, uma dificuldade para começar a ser atendido. Depois para fazer um exame, uma demora. Depois até para marcar a consulta, daqui um mês, 2 meses ou mais, não é? Enquanto isso, alguns querem tirar e tiram, não querem, tiram
o que pertence ao povo. E podem ser tratados esses que roubam nos melhores hospitais, São Paulo, por exemplo, Albert Einstein ou Sírio-Libanês. Lá tudo é pago, não é? Mas quem tira dos outros ou quem é rico pode fazer isso. Faz lá, vai lá no hospital pago. Quem pode aqui se internar no hospital pago? Eu não posso. Se alguém de vocês puder, depois vocês falam no final da missa. Nem precisa falar agora, né? Mas veja, isso aqui eu estou falando sobre a injustiça. A campanha da fraternidade está dizendo fraternidade e sociedade. Isso, só está bem esperto aí. Fraternidade e sociedade. Ou seja, levar o Evangelho no meio da sociedade, que precisa se converter. Nós todos precisamos, nosso país precisa se converter. A conversão nesse tempo da Quaresma é um apelo a todos nós. Nós precisamos converter primeiro, falando sobre nós mesmos, das nossas questões pessoais. Quando a gente fica com inveja do outro, quando a gente fala mal da vida alheia, quando a gente, porque não foi cumprimentado, não quer mais saber de olhar para a cara daquela pessoa, quando a gente, por acaso, alguém deixou de cumprimentar, a gente não quer nem saber mais. Não vou mais naquela igreja, porque aquela ministra não olhou para mim. Não vou mais naquela comunidade, porque o padre parece que esqueceu de mim. Falou com ele, falou com ela, falou com o outro. Para mim, nem olhou no meu rosto, na minha cara, né? Então aí primeiro a conversão pessoal de cada um de nós, também para mim, eu em primeiro lugar. Mas depois a conversão, eu estou falando coisas mais simples, mas que atrapalham, quebra a unidade. Olha, para acabar com uma comunidade, a fofoca acaba com tudo. É como Jesus fala: um reino dividido contra si mesmo não subsiste, não para de pé, cai, não é? Então, queridos irmãos e irmãs, conversão pessoal primeiro para nós, depois conversão social. A sociedade precisa mudar, a sociedade precisa se transformar, e só se transforma quando a pessoa humana se transforma, quando a pessoa humana se converte. A sociedade é formada por pessoas, nós formamos, nós somos membros da sociedade. E na sociedade tem aqueles e aquelas que nós já conversamos, já falamos, já meditamos, que estão numa condição mais difícil ainda, porque tira o que pertence ao outro, rouba do outro, se afasta da luz, porque a sua ação é má. Olha que tem gente que aprova a lei na calada da noite, não é? E olha que tem gente querendo aprovar a lei do aborto, que é contra a vida. Nunca podemos ser favoráveis, sempre vamos ser contras, porque Deus é a favor da vida. Deus não quer a morte, Deus não quer a escravidão de ninguém, Deus não quer a exclusão de ninguém, mas Deus quer que haja dignidade, justiça e vida para todos, não só para algum, mas para todos. E Jesus mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, vida plena, vida em abundância. Então, vamos rezar, vamos pedir a São José, padroeiro dessa paróquia, que nós tenhamos os mesmos sentimentos que ele teve, sentimentos de ajuda, sentimentos de solidariedade, sentimentos de quem acolhe, que vai em busca, que ampara, como ele amparou Nossa Senhora e acolheu Jesus como Pai adotivo. Estarmos na luz do Cristo nosso Senhor, como São José esteve. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja.